A gente estava começando a desvendar o leite no vídeo passado e estava indo tudo bem. Apesar das meta-análises com resultados positivos ou neutros, a questão interessante da lactose e a nossa evolução, a gente chegou na questão inflamatória. E quando eu resolvi ir a fundo nessa questão, encontrei um mundo à parte e muito interessante. Daí nasceu esse vídeo extra, que é bem bacana, com muita coisa nova que talvez você nunca tenha ouvido falar. Se liga! Quando a gente fala de inflamação, há muita desinformação. A gente escuta direto em rede social a pessoa falando que está inflamada e justificando assim inchaço, cansaço, além de um monte de infecção como gripe, amidalite e diarreia. Tudo isso pode sim estar relacionado com inflamação, mas não é assim que a gente mede inflamação nos estudos e na ciência. Até porque isso daria um viés danado, já que um monte de coisa pode causar inchaço, cansaço, etc. Na ciência, a gente mede a inflamação medindo a concentração circulante de proteína C reativa, de interleucina, citocina, molécula de adesão vascular, expressão de gene pró-inflamatório, de células mononucleares, entre outros. Ou seja, não é tão simples. Os estudos aí das últimas décadas mostraram resultados conflitantes em relação ao leite e à inflamação. A maioria mostrou inclusive que o leite tem mais efeito anti-inflamatório em indivíduos saudáveis do que pró-inflamatório, mas alguns mostravam sim alguns efeitos inflamatórios. Mas então tudo mudou. E é aí que eu preciso apresentar para vocês uma molécula chamada beta-casomorfina 7. A gente vai chamar aqui de BCM7, que é mais fácil. E é uma molécula dietética derivada da digestão da beta-caseína de laticínios e produtos lácteos, ou seja, derivados do leite. Nesse vídeo a gente vai falar de vários aspectos relacionados a essa molécula descoberta recentemente, mas já associada a uma série de aspectos negativos, mas também alguns aspectos positivos do leite para a nossa saúde. Vamos entender melhor sobre isso. A caseína é a proteína mais frequente e mais presente no leite, principalmente no leite da vaca. No leite da vaca ela é 80% das proteínas presentes. Tem vários subtipos de caseína. A mais frequente é a beta, depois tem a capa, tem a alfa. A beta tem 13 variantes genéticas, mas a gente vai se ater às duas mais comuns, que é a A1 e a A2. As vacas, geneticamente, podem ser A1A1, A1A2 e A2A2. As vacas A1A1 produzem só leite com caseína A1. As vacas A1A2 produzem os dois tipos de caseína e os animais A2A2 produzem só caseína A2A2. Dependendo do tipo de vaca, tem mais A1 ou mais A2. O Angus, por exemplo, 95% é A1. Já a vaca Zebu, a grande maioria é A2. Os BCMs são obtidos de várias fontes de leite, não só da vaca, mas também de búfalos, ovinos e humanos, dependendo da presença aí da caseína. Mas o BCM7 é exclusivamente derivado da digestão da caseína do tipo A1, beta-caseína A1. A beta-caseína A2 não produz o BCM7. Então é isso, a gente tem que associar o tipo de caseína, a quantidade de caseína e a presença da caseína beta-A1 para a produção dessa molécula que está relacionada a uma série de coisas. Então, o consumo de leite contendo beta-caseína A1 foi associado à inflamação gastrointestinal, piora de sintoma de desconforto após a ingesta do leite, um atraso aí na digestão, diminuição da velocidade de digestão e estudos mostrando um atraso na cognição, no processamento cognitivo através de testes neurológicos. A eliminação da ingesta da caseína beta-A1 atenua esses efeitos. Alguns sintomas, por exemplo, que eram relacionados à intolerância à lactose, que eu falei lá no vídeo do leite, que são causados por falta da enzima lactase, na verdade, muitas vezes são evitados quando a pessoa deixa de consumir o leite que contém a beta-caseína 1 e passa a consumir leite só com beta-caseína A2. Em geral, a concentração do BCM7 é maior nos leites mais jovens, que a gente chama de colostro, quando a mãe ou o animal está começando a alimentar o bezerro, e vai diminuindo conforme o leite está mais maduro. No queijo, ele pode ou não estar presente. Vai depender de uma série de fatores na produção das diferentes variedades de queijo. Fatores, por exemplo, como o tipo de tratamento que é feito no leite, se usou ou não um coagulante, qual o pH da manipulação, qual o tipo da salga, o
tipo de cultura iniciadora utilizada, a temperatura e a umidade. E ainda nem é feita essa medida da presença da caseína A1, A2 em queijos, isso é uma coisa muito nova, mas pode ou não estar presente no queijo. São liberados, né, esses peptídeos são liberados, então, quando a gente ingere os alimentos, inclusive o leite pasteurizado, alguns queijos, alguns iogurtes e os diversos produtos lácteos presentes aí no mercado. Bom, para quem não sabe, peptídeo é o que forma a proteína, são as pequenas porçõezinhas que vão formar a proteína. O BCM7, então, seguindo aí a sequência, caseína, beta-1, produz o BCM7. O BCM7 é que foi identificado como fator de risco para várias doenças causadas pela sua associação com receptores opioides do sistema nervoso, do sistema endócrino e do sistema imunológico. Quando a gente come, então, a caseína presente no leite, ela é absorvida pelo nosso trato gastrointestinal, ela é absorvida principalmente nos bebês cujo trato gastrointestinal é imaturo e permite a passagem de mais substâncias, mas também em adultos numa parte específica do intestino. Essa ingestão regular e alta de produtos lácteos derivados de leite A1 foram associados a algumas doenças, principalmente a diabetes tipo 1, a síndrome da morte súbita infantil, para quem não sabe, é quando o bebê morre dormindo e é uma causa super trágica, mas que acontece em bebezinhos, e de alergia ao leite. Algumas investigações em animais feitas com a caseína 1 mostraram que ela também pode trazer benefícios para a saúde. Isso é bem interessante e, portanto, eu vou falar aqui, primeiro, dos aspectos negativos que estão associados à caseína 1 e depois eu vou falar desses aspectos positivos que estão sendo descobertos mais recentemente e como é que a BCM7 pode ser usada nesses casos. Vamos começar, então, falando dos aspectos negativos do BCM7. O que já foi identificado é que quando a pessoa ingere 30 gramas de caseína, lembrando que no leite 80% das proteínas são caseína, então se tiver 40 gramas de proteína no leite, você ingeriu 30 gramas de caseína. Vai liberar 4 miligramas de BCM7 no intestino. A primeira associação, então, do BCM7 é com alergia. Eu falei um pouquinho lá no outro vídeo, mas aqui eu vou entrar em detalhe. A alergia ao leite é causada pelo BCM7. O BCM7 vai estimular a produção de muco no intestino, secreção de interleucina, de histamina, que é um monte de substância, não precisa entender o que é, mas que causa resposta alérgica. E os estudos mostraram que para quem tem alergia ao leite, quando a pessoa consome só leite A2, a alergia some. Então, aquela alergia ao leite, muito provavelmente, é uma alergia ao BCM7. Agora vamos falar de uma questão super importante que também foi relacionada nos estudos ao BCM7, que é o autismo. Qual seria então a relação do BCM7 com o autismo? O que acontece? Eu já falei que o intestino dos bebezinhos ele é mais permeável, ele permite a passagem mais fácil de algumas moléculas. Então o BCM7 é mais absorvido nos bebês do que em adultos. Além disso, a barreira hematoencefálica, o que é? É a barreira que separa o nosso sangue do nosso cérebro. Também é mais permeável nas crianças, permitindo que o BCM7 chegue mais frequentemente nos cérebrozinhos das crianças. E esse BCM7 vai se ligar a alguns receptores do sistema nervoso central que estariam relacionados ao desenvolvimento do autismo. Então, o autismo acontece em bebês e crianças por esse subdesenvolvimento da mucosa intestinal e porque bebês ingerem muito mais leite na dieta. Então, seria uma carga muito grande de BCM7 no intestino ainda muito imaturo. Já foram dosados os níveis de BCM7 no sangue, na urina e no líquor de crianças com autismo e sem autismo e foi observado níveis superiores de BCM7 nessas crianças. Além disso, alguns estudos com crianças pré-escolares demonstraram que a dieta substituindo o leite A1 por leite apenas A2 melhorou os sintomas de cognição, além, obviamente, dos sintomas de alergia ao leite. Ou seja, o desempenho cognitivo foi superior nas crianças que foram alimentadas só com leite A2, ou seja, o leite que não produz o BCM7. Outra doença muito relacionada ao BCM7, e vários estudos já comprovaram essa relação, é o diabetes mellitus tipo 1.
O diabetes tipo 1 é o que começa na infância, cujas células do pâncreas, né, que é o que produz a insulina, são destruídas. O que se sabe é que alguns estudos mostraram que quando a dieta era rica em leite A1 versus rica em leite A2, isso porque naqueles países o tipo de vaca mais frequente era A1 e no outro vaca tipo A2, a incidência de diabetes mellitus foi muito maior nos países de leite A1 em comparação aos países com leite A2. E os estudos já mostram que existe um fator imunogênico envolvido nesse desenvolvimento do diabetes, ou seja, parece que tem um fator imunogênico que leva à destruição das células do pâncreas relacionados a essa substância. A gente falou da síndrome da morte súbita infantil, que é quando os bebezinhos têm uma morte súbita ainda muito pequenininhos durante essa fase onde eles estão em desenvolvimento. O que se percebeu é que a morte súbita do recém-nascido é muito mais frequente naqueles bebês que deixam de ser amamentados por leite materno e começam a ser amamentados, começam a ser alimentados por leite tipo A1. Então, a ocorrência de morte súbita do recém-nascido é mais frequente nos bebês alimentados com tipo A1 do que os bebês amamentados no peito. E aí começou-se a pensar que pudesse haver uma relação com o BCM7 e, como eu já falei lá no autismo, nas crianças pequenas a ingesta de leite é muito maior, o intestino permite essa passagem muito maior dessa substância e essa substância chega de forma muito mais fácil no nosso sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central do bebê, ela atua nos receptores opioides. No receptor opioide, ela induz a uma depressão do sistema respiratório, levando com que o bebê deixe de respirar, ele pare de respirar, porque tem uma supressão do estímulo respiratório, levando a essa morte súbita que, na maioria das vezes, não tem nenhuma causa identificada, mas que hoje, então, tem essa hipótese muito forte, que é uma imunorreatividade do BCM7 presente no leite tipo A1. Então, uma forma de evitar a morte súbita é não alimentar os bebês com leite de vaca do tipo A1. Agora, tem as coisas positivas do BCM7. Eu falo que as coisas não são simples na medicina nem na ciência, porque ao mesmo tempo que tem uma série de substâncias que são muito nocivas para o nosso corpo, acaba se descobrindo que elas podem, por exemplo, ser tratamento para o câncer. E vários quimioterápicos são exatamente isso. Quimioterápico causa um mal danado para o nosso corpo, vide um monte de efeito adverso que tem quem está fazendo quimioterapia. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba combatendo as células cancerígenas. E os estudos têm mostrado que o BCM7 pode ter essa função. São estudos principalmente no momento feitos ainda em animais, mostrando uma atuação nas células cancerígenas do BCM7, levando à morte da célula cancerígena. E já tem alguns estudos bem positivos para o câncer de mama. A gente tem que esperar esses estudos chegarem em humanos. Nem sempre o que acontece nos animais é completamente reprodutível em humano, mas parece sim haver um bom resultado. Além disso, também tem um efeito do BCM7 na secreção de insulina. Os estudos em animais mostraram que o BCM7 pode inibir a secreção de insulina. E isso em adulto pode ser interessante, principalmente para o controle do diabetes tipo 2 e para a redução do nível de glicemia. Então, pode ser aí um uso positivo do BCM7 em atuação em adulto, que está sendo muito estudada in vitro e futuramente teremos mais estudos realizados em humanos. Além disso, o BCM atua na liberação de hormônios endócrinos, isso também está sendo estudado, e no estresse oxidativo, que também tem várias consequências positivas para o corpo humano. Por esses motivos, o BCM7, por seus efeitos nos estudos positivos, já está sendo testado para se tornar um medicamento, para ser possível sua ingesta de forma sintética. Isso ainda não está disponível no mercado, mas se os estudos confirmarem que em humanos a gente também tem essa ação positiva, ele vai virar um medicamento. E aí, olha que maluco, ao mesmo tempo que as pessoas que começam a descobrir essa substância nova, começam a buscar cada vez mais os leites específicos A2, a medicina e a ciência também começam a produzir medicamento com a mesma substância, que é o BCM7. Então, vamos lá, foi um vídeo meio complexo, cheio de coisas novas, termos novos, mas é bem interessante porque abre um campo aí para explicar um monte de relação
do leite com a nossa saúde. No resumo falar o Lu, então, o que a gente tem? Que os efeitos negativos do consumo do leite A1 estão sendo amplamente estudados. É um campo novo e a gente já sabe que o leite tipo A1 são produzidos por algumas espécies de vacas, mas que no Brasil são as mais comuns, ou seja, a maioria dos leites do nosso supermercado tem a caseína A1. Por isso, muitas pessoas já estão começando a buscar leite só A2 e o mercado já começa a oferecer, a gente já encontra nas prateleiras, leite especificamente A2. Isso está escrito na embalagem e o seu consumo tem aumentado. Acho que principalmente para criança é interessante pensar nessa alternativa, porque a gente já viu que as crianças são mais suscetíveis aos efeitos negativos dos BCMs. Ao mesmo tempo, tem vários efeitos benéficos, tanto para o tratamento de câncer, como para a redução de insulina do BCM, e eles começam a ser estudados e é possível que no futuro a gente tenha BCM para ser usado para tratamento de doença. Isso ainda é algo muito no início, mas no futuro, assim que a gente tiver estudos mais interessantes, a gente traz aqui no canal e conta para vocês. Então é uma coisa para a gente ficar atenta e principalmente tomar cuidado com criança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aí quem já tinha ouvido falar, quem já buscava leite A2. Eu nunca pensei nisso, mas eu agora confesso que estou interessada em mudar um pouquinho o meu consumo do leite A1 para o leite A2. Agradecendo sempre nossos apoiadores, Kikos, Trilo, Jungle, Probiótica e Vero Coco.